bem-vindos a mais um vídeo do canal Inglês Jurídico by Nathalie. Hoje eu vou falar com vocês sobre a expressão obstruction of justice. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Nathalie, a sua teacher de inglês jurídico, e vamos lá então. O que é obstruction? Então, vamos desvendar a expressão. Obstruction, something that impedes or hinders, as in a street, river or design, an obstacle. Então, a primeira definição que a gente tem só da palavra obstruction é algo que impede ou dificulta, como numa rua, ou seja, dificulta a passagem numa rua, ou impede que você ingresse naquela rua, um rio, ou um design, um sentido de uma obra, certo? Um planejamento. An obstacle, um obstáculo. Então aqui, obstruction, a gente pode estar falando de um obstáculo físico, algo físico que impede a sua entrada, impede a sua locomoção, impeça que você ingresse em tal lugar. Agora, a segunda definição, lembrando que ambas definições são do Black's Law Dictionary, o dicionário que eu sempre uso para trazer as definições jurídicas aqui para vocês. Vamos lá. The act of impeding or hindering something. Interference. Então, o ato de impedir ou dificultar algo. Uma interferência. Então, aqui já é uma definição mais abstrata. Você não está impedindo uma rua, ou um rio, ou uma obra. Você está impedindo de uma forma geral. Vamos lá, gente. Obstruction of justice. Então, obstruction of justice. Então, gente, justiça que a gente está falando é a justiça de forma geral. O judiciário, a investigação da polícia, enfim, no sentido extremamente amplo. Mas a gente está falando do judiciário. Vamos lá. Interference with the orderly administration of law and justice, as by giving false information to or withholding evidence from a police officer or prosecutor, or by harming or intimidating a witness or juror. Vamos lá, gente. Interferência com a administração ou a ordem da lei e da justiça. Como, e aqui alguns exemplos, como dar informação falsas, ocultar provas, né, ou ocultar as próprias informações, né, de um police officer, de um policial, certo? Um agente da polícia, enfim. Ou um promotor, prosecutor seria o promotor de justiça. Ou prejudicar ou intimidar uma testemunha ou um dos jurados, um jurado. Então aqui vocês veem que o obstruction of justice tem muito a ver com interferir no sistema judiciário. Ou seja, como eu disse antes, na investigação da polícia, se você sabe alguma coisa e não conta para a polícia, se a polícia pergunta alguma coisa, o policial, né, te pergunta alguma coisa e você dá uma informação falsa, isso é obstruction of justice. Ou, além disso, quando se passa da fase investigatória, quando a gente já está na fase do julgamento, que tem as testemunhas, que tem os jurados, quando a gente está falando de tribunal do júri. Se você de alguma forma interferir nesse processo, entrar em contato com as testemunhas, entrar em contato com os jurados, isso pode ser considerado obstruction of justice. Obstruction of justice is a crime in most jurisdictions. Also termed obstructing justice, obstructing public justice. Então, gente, a obstrução da justiça, o impedimento, a interferência no sistema judiciário é um crime na maioria das jurisdições, ou seja, na maioria dos países, na maioria dos estados, quando a gente estiver falando dos Estados Unidos. Então, na maioria dos lugares é considerado um crime, sim. Também é denominado obstructing justice ou obstructing public justice, então justiça
pública, obstrução da justiça pública, por exemplo. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, para quem não conhece. Aqui eu tirei essa parte do seriado How to Get Away with Murder, como sair impune de um assassinato, eu acho que é a tradução em português. É uma cena bem famosa em que eles estão, o Connor e o Oliver, os dois estão conversando sobre um crime que foi cometido durante o episódio, né? Na verdade, não é durante o episódio, mas enfim, durante o decorrer do seriado. E eles têm a seguinte conversa. O Connor, que é esse da foto, pergunta pro Oliver: Do you really want to know? Você realmente quer saber? E o Oliver responde que no. Because the minute you tell me, I'm guilty too, right? Of conspiracy to commit murder, obstruction of justice. Então aqui o Oliver tá fazendo a pergunta. Ele fala que ele não quer saber, porque na hora que você me contar, eu também vou ser culpado de alguma coisa, certo? E aí ele dá os exemplos de conspiracy to commit murder, né? Que é o planejamento do assassinato. Ou obstruction of justice, que é a obstrução da justiça, que é esse impedimento do sistema judiciário que eu expliquei para vocês. E aí o Connor responde: You could go to the police right now. Você pode ir para a polícia agora. Então, enfim, tem todo um contexto por trás, mas é um seriado jurídico em que há bastante alunos de direito, então é um seriado que eu recomendo, sim. E nessa cena é da terceira temporada do 10º episódio. Então, se você tiver curiosidade, você pode ver essa cena de uma forma para contextualizar melhor e vai te ajudar a entender a definição, o sentido de obstruction of justice. Como que eu posso traduzir obstruction of justice? Bom, gente, aqui a maior dificuldade que eu tenho tido é a preposição, né, o conectivo no meio. Obstrução de justiça, obstrução da justiça, obstrução à justiça. Eu já vi artigos acadêmicos com essas 3 formas, mas no final é uma forma que a pessoa usa para obstruir a própria justiça, né, para interferir. Então não faz muita diferença como que você utiliza essa palavra. Certo? Então é isso, gente. Aqui estão as referências, aqui está o episódio que eu falei para vocês, para quem tiver curiosidade de olhar. E é isso por hoje. Thank you very much and see you next time!